Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cauê, estou aqui com vocês com uma série de questões comentadas das provas de revalidação médica. Hoje a gente vai começar então a comentar algumas questões da prova da UFMT. Preparei para vocês um tema muito importante dentro da prova da UFMT, que é a atenção primária à saúde. Não só dentro da prova da UFMT, mas também dentro da prova da USP, dentro da prova do Revalida do INEP, tá legal? Então vamos lá, para a gente poder começar a falar sobre a atenção primária à saúde, é bem importante a gente lembrar um pouco do contexto histórico, ir lá atrás, né? Vamos começar lá na Primeira Guerra Mundial, em 1914 até 1918, quando acabou a Primeira Guerra Mundial. Os países europeus, pelo menos grande parte deles, estavam totalmente devastados, com poucos recursos financeiros. Então eles tinham que, de alguma forma, investir na saúde, mas eles não tinham recursos. Então eles começaram a questionar, começaram a tentar criar uma série de conceitos para tentar melhorar o que eles tinham naquele momento. Naquele momento era muito comum eles terem complexos hospitalares que atendiam diferentes gravidades. Então tinha aquele paciente leve, aquele paciente grave e aquele paciente gravíssimo que eram atendidos sempre no mesmo local. Tá? Então, às vezes um paciente leve ele ficava esperando horas, sendo que ele podia resolver aquele problema rapidamente, e aquele paciente grave, que tinha que ser atendido rápido, às vezes ficava esperando também um tempão, porque tinha um monte de pacientes com casos leves na frente. Tá legal? Então, eles viram que esse modelo não era sustentável, que não era o ideal. Então, em 1920, foi criado o relatório Dawson no Reino Unido. O relatório Dawson, dentre alguns conceitos, tem o conceito da hierarquização. A hierarquização, ele divide o sistema em atenção primária, secundária e terciária. Tá legal? Então, isso foi um dos primeiros pontos aí que importante da atenção primária à saúde. Depois veio então a Segunda Guerra Mundial, que durou aí de 1939 até 1945. No final da Segunda Guerra Mundial também os países estavam devastados, sem recursos financeiros, e eles começaram a questionar: o que a gente vai adotar? O que a gente vai fazer para a nossa população? Lembrando que no final da Segunda Guerra Mundial o mundo, né, se polarizou basicamente em dois grandes blocos: os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética basicamente se estruturou da seguinte forma: ela tinha alguns grandes centros, né, com alguns hospitais focais, por exemplo, um hospital de infectologia, um hospital sobre doenças cardiovasculares. Mas a grande parte do sistema de saúde era mais focado em clínicas, e nessas clínicas tinham basicamente três especializações, que era o clínico geral, o pediatra e o ginecologista e obstetra, tá legal? Já nos Estados Unidos, teve a fragmentação das especialidades, então criou-se um monte de especialidades. A medicina, o sistema, né, de saúde nos Estados Unidos, ele focava muito investimento para novos aparelhos, novos métodos diagnósticos, focado também em novas tecnologias, em novos fármacos, e também em grandes complexos hospitalares, né? Não tinha, por exemplo, unidades pequenas de saúde, mas sim grandes complexos hospitalares. E a Europa, no meio disso, questionou: o que a gente vai adotar? A gente vai adotar o modelo soviético ou a gente vai adotar o modelo estadunidense? Aí eles começaram a fazer uma série de questionamentos e começaram a ver: opa, peraí, que a gente pode criar de repente algo mais eficaz, algo que a gente possa focar um pouco mais lá na atenção primária, e isso pode gerar aí mais valor para a gente, e não necessariamente a gente vai ter que arcar com custos altos ou grandes investimentos financeiros para isso. Então eles voltaram lá no relatório Dawson, na hierarquização da saúde, na atenção primária, secundária e terciária, e eles focaram muito naquele momento na atenção primária de saúde. Até hoje, né, a gente vê que o Reino Unido, a Espanha e Portugal são muito focados na atenção primária. Então, e o Brasil? Vamos voltar então para o Brasil. O Brasil, basicamente, no início, ele adotou o modelo estadunidense, construindo grandes hospitais, grandes redes hospitalares e a fragmentação das especialidades. Também teve uma série de investimentos em métodos diagnósticos. Muitas dessas tecnologias vieram de fora, né? Eles compraram tecnologia de fora, e isso ocorreu por algum tempo. Depois foi se questionando aquele modelo e vendo que seria bom ter um sistema de saúde.
Então criou-se ali, começou a se questionar e criou-se então o SUS. O SUS aos poucos ele foi passando para outros estados, foi crescendo no Brasil e foi adotado em todo o território nacional. Atualmente, a gente vê que a atenção privada no Brasil, né, o sistema privado, ele é mais focado no modelo, se a gente fosse comparar com o modelo estadunidense, que é muito focado em métodos diagnósticos e tratamento. Já o sistema de saúde público, ele é mais focado na atenção primária, né? Então a gente vê hoje, se fala muito da estratégia da saúde da família, na atenção primária, que é a promoção, prevenção de doenças. Então o sistema público é mais viável, né? Financeiramente, a gente tenta evitar que o paciente fique doente ou mesmo que ele fique grave, né? Que ele tenha doenças crônicas. Todos os países a gente vê muitos pacientes doentes crônicos, mas o ideal é que pelo menos a gente consiga manter esses pacientes bem, para que não possa gerar aí uma série de cirurgias ou mesmo complicações que serão mais caras para o Estado. Então, hoje realmente a atenção primária à saúde ela vem crescendo bastante e é o que é preconizado hoje, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Mesmo nos Estados Unidos, a gente está vendo aí uma série de investimentos na atenção primária à saúde. Tá? Então é algo que talvez não esteja tão claro, mas está acontecendo bastante. Vamos lá. Então, o que a gente tem que saber sobre a atenção primária à saúde? Basicamente, a gente tem duas características muito importantes, que é a resolutibilidade. A resolutibilidade, ela diminui à medida que aumenta o grau, né? Então, na atenção primária, a gente imagina que a gente tenha uma resolutibilidade entre 80% e 90%, tá? Isso é o que é preconizado. Para a gente falar que uma atenção primária ela funciona muito bem, ela tem que ter essa resolutibilidade. O que acontece? Tem algumas questões que falam em 80%. Então, para a prova, é legal a gente ter essa diferença entre 80% e 90%, aí o que é preconizado para que a atenção primária à saúde resolva, tá bom? A resolutibilidade. Se aparecer 95%, aí já está um pouco fora, né? Não é tudo isso que deve ser resolvido na atenção primária, mas se aparecer 70% também está errado, tá legal? Então lembrem dessa entre 80% e 90%, é o que aparece nas provas, tá legal? Uma outra característica muito importante é as tecnologias. Na atenção primária à saúde, a gente vê tecnologias leves. A gente não vai ter um tomógrafo, um aparelho de ressonância magnética, né? Basicamente, a gente vai ter lá o esteto, vai ter balança elétrica, a gente vai ter o signomanômetro, vai ter coisas simples, né? Por isso que é tecnologia leve, tá legal? Então, vamos lá. Uma outra coisa bastante importante, o que a gente tem na atenção primária à saúde no Brasil? A gente tem os atributos. Então, basicamente, a gente tem 4 atributos que a gente não pode esquecer. Primeiro, coordenação do cuidado. Segundo, acessibilidade, a porta de entrada, né? Hoje é preconizado que os pacientes eles entrem pelo SUS, que eles tenham contato com o Sistema Único de Saúde através da atenção primária à saúde. Tá legal? O ideal, ao invés de a gente tratar esse paciente no pronto-socorro, no pronto-atendimento, a gente já tenha contato com esse paciente na unidade básica para que a gente possa evitar que sobrecarregue realmente o sistema, tá legal? Depois a gente tem a integralidade e a longitudinalidade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses conceitos, a gente vai ter uma questão sobre isso. Vamos começar então. Preparei então 14 questões da prova do FMT para vocês e hoje eu vou começar com 4 questões. Essa primeira questão é uma questão basicamente de definições. Aqui vai ser bem legal para a gente poder definir esses atributos da atenção primária à saúde que eu falei para vocês. Então é o seguinte, aqui basicamente a gente tem que correlacionar esses 4 atributos com as afirmativas. Ele fala assim, numere as competências esperadas das equipes de saúde da família na coluna da direita de acordo com os atributos essenciais da atenção primária à saúde na da esquerda. Vamos lá. Então, a primeira afirmação, ser fonte de cuidado a cada novo problema ou novo episódio de um mesmo problema de saúde do cliente. O que é isso, pessoal? Isso é o acesso, né? Então, isso é o primeiro contato, a porta de entrada. A segunda afirmação, dar aporte regular de cuidados aos clientes e disponibilizar seu uso consistente ao longo do tempo.
Então, ó, disponibilizar seus recursos ao longo do tempo. Isso é a longitudinalidade, tá legal? A gente vai manter na atenção primária, a gente não tem alta, né? Então, você de repente está fazendo aquela consulta de puericultura, a criança cresce, vira um jovem, vira um adulto jovem, depois vira um adulto, depois ele envelhece. Então, ele pode ser acompanhado por todo esse período na atenção primária à saúde. Por isso, a longitudinalidade. A terceira afirmativa, ó, garantir a continuidade da atenção ao cliente no interior da rede de serviços. Isso é coordenação de cuidados. Tá? Vamos imaginar uma seguinte situação. Imagine um paciente que ele foi até o médico de família devido a uma dor. O médico identificou que ele tinha uma hérnia umbilical, encaminhou ele para o especialista focal. Devido a ser uma hérnia grande, devido ao paciente reclamar de dores, ter um certo desconforto, o médico focal, que no caso seria um cirurgião, identificou que realmente tinha um certo risco e encaminhou esse paciente para a cirurgia. O paciente foi operado, o médico acompanhou e de repente ele contrarreferenciou esse paciente para a UBS, para retirar os pontos, ou mesmo para ser acompanhado a clínica desse paciente. Tá? Então pode isso acontecer. Então isso seria uma rede de serviços, né? O médico ele pode referenciar para o especialista focal e o especialista focal dá continuidade no tratamento, tratou o paciente, estabilizou e o médico da medicina da família ele continua acompanhando esse paciente para outras doenças ou mesmo de forma preventiva. A quarta afirmativa, ó, prestar um conjunto de serviços preventivos e curativos ao cliente, garantindo inclusive a utilização da rede de referência. Isso daqui, pessoal, é integralidade, né? Então, a rede de referência, o especialista focal, o NASF, que é o Núcleo de Apoio da Saúde da Família, com diferentes profissionais da área da saúde, o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, ou mesmo outras especialidades médicas também que pode ser referenciado. Então, a gente tem um monte de coisa, tem, por exemplo, o CAPS, tem o NIR, tem diferentes ferramentas dentro que apoiam a atenção primária. Então, a gente usa aí toda essa rede de serviços, isso seria a integralidade, tá legal? Então, não esqueçam desses 4 atributos. Primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, e a coordenação de cuidados, tá legal? Não esqueçam desses. Para essa questão, a gente vai ficar com a alternativa A. Vamos lá, questão número 2, bem bacana essa questão, a gente vai colocar o seguinte, ó, não é característica conceitual da APS. Então vamos lá, essa é a questão relativamente tranquila, mas poderia ser um pouco mais difícil. A alternativa A ele fala o seguinte, ó, enfoque na prevenção, atenção e cura. Verdade, prevenção, atenção e cura. Cura de 100% dos casos? Não. A gente preconiza aí, lembra, de 80% a 90% de resolutibilidade. A B, priorização do controle das enfermidades no contexto das unidades básicas de saúde. Não, né? Isso não é o que é priorizado, tá legal? O que é priorizado realmente é essa prevenção, a atenção e a cura sempre que possível, né? Essa resolutibilidade, tentar resolver o problema do paciente, mas não essa priorização do controle das enfermidades, tá legal? A C, ó, prática voltada para a atenção continuada e abrangente das necessidades de saúde do indivíduo. Perfeito, né? Isso é muito importante dentro da APS. A D, organização por profissionais cientificamente qualificados e capacitados? Sim, sem dúvida, não só na APS, mas na atenção secundária, terciária também. A E, responsabilidade imputada à colaboração intersetorial e ao próprio usuário. Também, tá? Certíssima aí essa afirmativa. Então a gente vai, como não característica conceitual, é a B, tá legal? Essa priorização do controle das enfermidades no contexto das unidades básicas de saúde. A questão número 3 é uma questão relacionada à estratégia da saúde da família. Para vocês tentarem não errar mais, pensem no seguinte. Pensem que o SUS é um grande círculo. Dentro desse grande círculo, a gente divide lá em atenção primária, secundária, terciária e quaternária, tá? Então, na atenção primária, dentro desse círculo da atenção primária, a gente vai colocar algumas ferramentas também. E uma delas é a estratégia da saúde da família, dentre outras que existem, tá legal? Hoje é muito preconizada a estratégia, em uma série de locais a estratégia realmente já é forte.
Então cai muito nas provas, tá legal? E tem bastante característica, bastante coisinha sobre estratégia da saúde da família, então por isso que eles gostam de colocar bastante também nas provas. Essa questão é o seguinte, ó, a estratégia de saúde da família do Sistema Único de Saúde tem seu foco de atuação na atenção primária à saúde, beleza? A equipe é caracterizada pela multidisciplinaridade de profissionais que desempenham seu trabalho dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde. Ok, até aí a gente tem uma afirmação. Aqui ele pergunta, ó, qual princípio se define por meio da abrangência do território, do número de famílias que agrupam o número de pessoas, das visitas domiciliares e do cadastramento da população? Vamos lá. Então, esse princípio é o seguinte. Talvez vocês ficariam em dúvida, falar, poxa, mas isso daqui eu nunca vi. Estudei um pouco de estratégia da saúde da família, mas esse princípio em si eu não me lembro. Vamos trabalhar com as questões, pessoal. Vocês vão ver que se a gente trabalhar bem as questões, a gente conseguiria acertar essa questão sem muita dificuldade. A fala o seguinte, ó, princípio da multiprofissionalidade com foco nas doenças. Multiprofissionalidade está correto? Sim, né? Na atenção primária é preconizado isso. O médico, o enfermeiro, o psicólogo, o nutricionista, né? O fisioterapeuta, diferentes profissões dentro da saúde. Mas quando ele fala assim, ó, foco nas doenças, está errado, né? O foco é na pessoa, tá legal? A gente não vai focar nas doenças, na atenção primária. A B, princípio de descrição de clientela e territorialização. Boa, né? A descrição e territorialização são conceitos bem importantes. É um princípio, na realidade, a gente vai deixar para ver ele depois, um pouco mais sobre ele. A C, ó, princípio de referência e contra-referências. Não, né? Lembra que eu falei para vocês, aquele paciente que ele foi com o médico de família, o médico de família identificou que ele tem, por exemplo, uma hérnia, ele encaminhou esse paciente para o especialista focal, a especialista focal, então ele referenciou, né? Encaminhou, referenciou, o especialista focal atendeu esse paciente e contra-referencia para o médico de família, tá? Ele manda de repente um relatório, qual a conduta a ser dada ou qual a conduta que foi dada e ele escreve na contra-referência para o médico de família. AD, princípio da territorialização de diagnósticos prevalentes. Tá errado, né? Tinha que ficar em dúvida entre a B e a D, tá? Então, realmente, isso é importante, fazer a territorialização para diagnósticos prevalentes? Sem dúvida, né? A partir do momento que a gente dividiu ali as equipes, você saber, de acordo com aquele território, quais são as doenças principais, é bastante importante para a estratégia, né, de prevenção e promoção de saúde. Mas não é isso que ele pediu, né? Ele pediu aí por meio da abrangência do território, número de famílias que agrupa o número de pessoas, das visitas domiciliares, do cadastramento da população. Esse princípio seria realmente o princípio da descrição de clientela e territorialização. Vamos lá, só para a gente falar um pouquinho sobre a descrição de clientela e territorialização, é importante a gente lembrar. Imagine que a gente está abrindo uma OBS em um determinado território. A gente vai ter lá 4 equipes de estratégia da saúde da família. Então a gente vai pegar esse território e vai dividi-lo em 4, né? Cada parte vai ficar para uma estratégia. Então vai ter lá o profissional, os agentes comunitários, vai ter o enfermeiro, vai ter o técnico de enfermagem, o auxiliar e vai ter um médico da equipe. Então tá ali, a equipe tá ali. Então fez a territorialização, dividiu o território e a partir daquele momento a gente vai começar a trabalhar com o território. Os agentes comunitários vão começar a identificar esses pacientes de acordo com a idade, vai identificar também quais doenças esses pacientes têm, tá bom? Então isso daí é a descrição de clientela, essa forma de ter informações sobre a clientela. E a territorialização é realmente essa divisão e identificar realmente o que tem naquele determinado território. Lembrando, pessoal, que de acordo com o PNAB, né, recomenda-se que cada equipe tenha entre 3 a 4 mil pessoas, que correspondem de entre 750 e 1.000 famílias, tá legal? Vamos lá, então voltemos então para a questão número 4. Sobre a atenção básica à saúde, assinada a afirmativa incorreta. Essa é uma questão que às vezes a gente fala, puxa, difícil, hein? Sobre a atenção básica de saúde tem um monte de coisa para a gente falar, talvez acaba podendo ser difícil aí de acordo com as alternativas. Mas aqui vocês vão ver que era uma questão bem tranquila, né? Vamos, assim, sempre trabalhar com as alternativas, não se assustem com os enunciados, principalmente da prova do FMT, às vezes os enunciados são muito
curtos, né? Diferente da prova do INEP e diferente da prova da USP, que normalmente tem casos clínicos, os enunciados eles são mais elucidativos, a prova do FMT já não, é aquela prova mais direta, com enunciados mais curtos, e aí você realmente tem que ir direto ao ponto. Aqui ele fala o seguinte, ó, alternativa A, é a porta preferencial de entrada no sistema de saúde. Perfeito, né? Lembra daquele atributo da APS, que é o acesso, né? Então, essa porta de entrada é um dos grandes pontos aí da atenção primária à saúde, da atenção básica à saúde. A B, a atenção básica bem estruturada resolve cerca de 80% dos problemas de saúde. É isso. Lembra que eu falei para vocês? Não esqueçam, entre 80% e 90%, tá legal? Fiquem com esse número em mente que vocês não vão errar. A C, o Programa Saúde da Família é uma estratégia da atenção básica? Perfeito. Imaginem lá então aquele grande círculo, o SUS. Dentro do círculo do SUS a gente tem lá a atenção primária. Dentro daquele círculo da atenção primária a gente tem a estratégia da saúde da família, tá legal? Ou o Programa da Saúde da Família. Antigamente era chamado de PSF, né? Hoje acabou mudando, estratégia da saúde da família. Vamos lá. A alternativa D, desculpa. É prestada exclusivamente pelos agentes de saúde? Não, né? Bem tranquilo de acertar essa. A gente sabe muito bem que a atenção básica de saúde ela é feita aí por diferentes profissionais, mas pensando na equipe, é muito importante que se tenha os agentes comunitários, o enfermeiro, os auxiliares de enfermagem e o médico, tá legal? Claro que pode ter o dentista, pode ter o técnico, mas assim, é importante que tenha pelo menos essa equipe mínima, tá? E a E? A E é o seguinte, ó, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde faz parte da atenção básica? Sem dúvida, né? Então a gente tem a atenção básica e aí a gente tem uma série de programas e o Programa de Agentes Comunitários realmente faz parte, tá? Então a gente vai ficar aí com a alternativa D, não é prestada exclusivamente pelos agentes de saúde, tá legal? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço para vocês. Caso vocês tenham dúvida, escrevam, tá legal? Então, até o próximo vídeo, até a próxima resolução comentada.